Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia, FAQ 184, e a gente já está aqui com alguns assuntos bem interessantes. Vamos direto hoje, sem conversa fiada. Hoje não tem conversa fiada, não. Pelo menos até agora não, né? Bom, o Thiago manda mensagem para a gente aqui ao 1 minuto e 30 segundos. Que eu boto 1 minuto e 30 segundos aqui, porque é isso contando com o começo do vídeo. Saulo, o título é projeção, né? Mas eu devo mudar porque está muito baixo. Saulo, faz algum tempo que tento fazer, que não tento fazer nenhuma projeção devido à forma como estou vivendo no momento, com 1000 coisas em mente, projetos, tarefas e outras coisas que tomam meu tempo. Deixa eu botar um ponto aqui. Olha, Thiago, eu vou lhe dar uma dica aqui. Não vai existir, pelo menos nessa atual sociedade, para uma pessoa relativamente normal, nenhum momento que não seja exatamente isso como você escreveu aqui, certo? No atual momento consciencial, social que nós vivemos, cultural, e isso até faz parte da quantidade de informação que nós temos no planeta, não vai existir um momento que você não vai ter... Vai ter tempo de só não sobrou 2 horinhas aqui, acho que eu vou... Não vai. Mas o pouco que sobrar você ainda vai usar para o lazer, porque a gente não aguenta ficar tanto tempo para lá e para cá, com faculdade, estudo, e trabalho, e filho, e depois vem mestrado, doutorado, e sabe Deus o que, cursos, e não para. Hoje em dia a gente não pode parar de estudar e não pode parar de trabalhar. Isso significa que tem que ter filho, tá, esposa, enfim. Tempo zero, né, para tudo. Tem que contar o trânsito e tal, né? Então, se você está esperando ter tempo para começar a espiritualidade, você está esperando desencarnar, certo? Vai morrer do jeito que está, não vai adiantar. E no final do dia eu não consigo relaxar como eu segui antes para tentar a projeção. É exatamente aí que mora o desafio. Eu venho falando e falo sempre que é muito fácil parar, entre aspas, o contato consigo mesmo nunca é fácil, mas ele é importante. Muita gente que tem esse contato justamente sofre muito porque a gente nunca tem muito contato com a gente, e quando começa a ter, há desequilíbrio, há complicação, e muitas pessoas não se dão muito bem com esse contato inicial, e a administração dos pensamentos, das emoções, quando você está com uma mente aberta e não utiliza ela para o melhor momento possível, acaba sofrendo influência. Mas enfim, o desafio é viver aqui na cidade em equilíbrio. Não é fácil. No entanto, existem dias que me deito e não durmo, mas fico em um estado onde não consigo me mexer, consciente, sentindo a forte sensação de algo que eu identificaria como bruxismo, uma forte pressão na mordida. A catalepsia projetiva, a gente sempre fala isso aqui, ela dá a sensação, quando você perde movimento, há algumas coisas mesmo que podem reagir a alguns músculos que se movimentam. Eu estou aqui, que se movimentam, os tímpanos também, eles ficam mais... Há espasmos musculares, o queixo fica solto, pode apertar. Então isso tudo pode ser repercussão da catalepsia projetiva, com, claro, a sua consciência tentando controlar aquilo tudo, repercute ainda mais forte nas reações físicas. No entanto, não consigo controlar. Nesses momentos, às vezes, acabo adquirindo o movimento do corpo e estou num lugar estranho, sempre levo susto, estou vendo cenas horríveis de morte, de qualquer coisa que possa parecer com filmes de terror. A falta de conhecimento, Thiago, de interpretação, a falta de experiência, de maturidade, faz com que você enxergue o cerebral, a parte cerebral, a interpretação sua do corpo, por não ter conhecimento para isso, como terror por causa da cultura que a gente vive, de desespero, de espírito, de capeta, cultura ligada muitas vezes a que nós vemos nossos pais, nossos avós, o catolicismo na igreja, que trouxe essa visão de que não era bom, era coisa do capeta, dava medo, enfim, se extrair isso até hoje nos filmes, e nas consequências que a gente percebe nas minúcias, nos detalhes.
Aí diz que não consegue acordar, tenta de tudo, ele sabe que está dormindo e todas as vezes que isso acontece. É catalepsia. E quando eu penso que estudar, viu, velho? Você tá sem estudar aqui, mano, velho. Tá querendo fofinho de papai, você? Não estuda nada? Coisa linda. Vai estudar, mano. Tá aqui que eu falando, lê sobre o assunto, você tá verde. É isso que está acontecendo. E quando penso que acordei, me levantei da cama, ando pela casa e vejo que ainda estou dormindo. Exatamente projeção. Você chega a voltar às vezes, fala para todo mundo sua experiência e não voltou ainda. É isso que eu estou falando, pesquisar. Essas entidades voltam a me atormentar, enfim, não sei se seria o caso de falar sobre isso no FAQ. Acho que isso deve ser um meio comum. É muito comum, se as pessoas que estudam o assunto sabem disso, viu? De conhecimento de todos, pelo menos, alguma orientação a respeito. Algum material que eu possa ler e me informar para não evitar isso. Muito bom. Mas para identificar a origem, saber como me defender, como aproveitar isso, como fazer para, ao invés de ficar levando susto, vendo cena forte, isso acontece umas 7, 8 vezes por mês. Você tem projeções sempre, Thiago. Tem facilidade para alcançar a liberdade consciencial fora do corpo. Para isso, para ter um melhor domínio sobre isso, incluindo melhorar seus medos, é estudar. Ouça o curso básico, vai ler livros como o do Wagner Borges, vai estudar algumas coisas do Valdo Vieira, vai ver livros do Robert Moro, do William Buhlmann, do Robert Bruce. Tem tanta coisa aí para você ver, tem livros gratuitos pra caramba na internet, que falam especificamente dos fenômenos da viagem astral, das repercussões que podem existir, entre elas são muitas, certo? Então é falta de estudo, dedicação, essa coisa também do tempo. Cara, se você não achar a espiritualidade aí você agora, não, eu tô esperando estudar para depois... Não vai rolar, velho. A espiritualidade é o tempo inteiro. Então, quando eu ganhar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro ainda, né? Porque eu sou um fodido, né? Quando eu ganhar dinheiro... Bicho, se você estiver esperando para ganhar dinheiro, para fazer espiritualidade, ilusão. Você não vai fazer espiritualidade com dinheiro. Espiritualidade é o tempo inteiro, até porque você não sabe se nem quando vai chegar lá. Você pode desencarnar no meio do caminho. Então, se você desencarnar, isso é verdade, rapaz. Ah, não fala isso, bate na madeira, meu Deus. Isso é verdade. Então, se você no meio do caminho desencarnar... Pô, eu não tive espiritualidade porque eu morri antes. Tem que estudar, velho. Tem que se dedicar sempre. Espiritualidade agora, todo santo dia, certo? Se você não tiver espiritualidade com pouco, com muito é que você não vai ter. Pode crer no que eu estou falando. O amortecimento que existe com pouco, ou com pouco, digamos, com mais tempo, você deveria ter uma melhor sintonia, digamos, até ter dificuldade, mas também com uma conexão mais ampla, uma sensação melhor espiritual, que é o que sente uma pessoa como jovem, que está estudando somente quando estuda espiritualidade, uma magia que as pessoas com o tempo elas vão perdendo, o tempo de vida, com estudo, com falta de tempo, com contas a pagar, convivendo com pessoas num mundo que só pensa em dinheiro. Isso faz com que você se desconecte muito e seja mais difícil ainda achar força suficiente para chegar em casa depois disso tudo. Então, é agora, é sempre, é o tempo inteiro, certo? Conexão espiritual é o tempo todo. Essa conversa aí não adianta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Aos 8h50. 8 minutos e 50 segundos. Isso que para mim agora notas horárias aqui. Bom, a Letícia Muilart, ela pergunta pra gente lá, ela deixou um comentário no Facebook, num dos posts nossos, e eu solicitei pedir autorização a ela para poder trazer a questão. Se ela não tivesse dado autorização, eu ia trazer só a pergunta dela mesmo, seu nome dela. Malvado, Letícia. Bom, ela pergunta aqui, que nós fizemos um comentário num dos fatos sobre a interferência dos espíritos no nosso pensamento. Eu contei, acho que foi no FAQ 182, que como eu influenciei pessoas no centro espírita a obedecerem minha voz, na verdade, meu comando energético, que eu estava fora do corpo no centro esotérico ou no centro espírita. Eu tenho esse relato lá no site viagemastral.com, só digitar centro esotérico ou projetado no centro esotérico, uma coisa assim. Como discernir até que ponto o pensamento é nosso e a partir de onde ele vai influenciar, ele é a influência dos espíritos. É necessário muita sensibilidade, já que às vezes eu não consigo discernir o que é inspiração espiritual nos meus pensamentos. Às vezes é como se estivesse uma espécie de transe. A maioria das vezes, Letícia, as pessoas não vão identificar. A primeira é porque o conhecimento de si mesmo é uma coisa que
que nem todo mundo, na verdade, o 99% das pessoas pouco sabem o que aspiram, quem são. Nós somos meio que robôs, né? E todos nós, em pontos diferentes, somos robôs. Ninguém escapa disso. Nós seguimos o tempo inteiro o meio que no escuro, assim, sem saber direito porque estão indo, só estamos. Como você vai perceber os pensamentos? No início você não vai conseguir saber o que é seu e o que não é. O fato é que você tem que discernir, processar um pensamento no momento que ele chega. Você está vendo, por exemplo, eu estou com uma ideia, mas essa ideia, isso faz mal para mim, vai fazer mal para os outros. É certo fazer isso? Você tem que perguntar para você mesmo, porque quando você abre um campo, porque é o seguinte, mentor sugere, aí mora um problema. Obsessor manda, e ele manda com a certeza absoluta, né? Certeza absoluta é pleonasmo, eu adoro, de que você você é proprietária dele, mentalmente, fisicamente, que você deve a ele satisfações e lhe culpa por isso, que você é lanchinho dele às vezes, quem manda é papai, é ele ali, e beleza. Então, como é que você vai discernir? Um pensamento, quando vem, ele gera emoção e gera energia, gera aperto no peito, e essas são sensações físicas que você precisa perceber. Quando você tem um pensamento, por exemplo, aquilo está lhe gerando tristeza, está lhe gerando angústia, está lhe gerando culpa, ou é uma coisa realmente bem feita, tranquila, vai fazer bem, sabe? Se for seu ou não faz diferença. O início da percepção é quando você abre a possibilidade a questionamento. Nunca se permita não questionar. Não questionar significa ser travado. Na verdade, ser provavelmente dominado por sensações ou ilusões, sejam religiosas, sejam de todos. Você tem que questionar. Agora, não questionar não significa ser mal educado com você nem com os outros. É simples, eu sempre falo. Às vezes as pessoas vêm para mim para falar, bicho, o evangélico, coisas parecidas, batem um papo às vezes eu, sem querer, eles me abordam, não sei porquê, me adoram. Eu falo assim, velho, eu não acredito nem em mim, eu vou acreditar em você. Mas porque Jesus, a palavra de Deus, Saulo. Bicho, eu estou repetindo para você. Eu duvido até de mim mesmo. Por que eu iria acreditar em você? Eu não estou aqui falando que você não está certo. Eu estou abrindo a possibilidade de eu ou você estarmos errados. Até os dois estarmos errados. Ou não estarmos 100% certos. O que lhe dá a certeza de que seu pensamento é certo? Mas porque eu li. Cara, sabe, é esse tipo de situação que você tem que estar o tempo inteiro questionando. Se você questiona, Letícia, você vai ter um melhor discernimento. Com o tempo, você começa a reconhecer como você está. Por exemplo, no meu dia a dia, eu me mantenho mais ou menos assim. Hoje eu não acordei muito bem. Será meu organismo? Será um lugar onde eu andei, um buraco que eu andei fora do corpo? Né? Será que eu comi alguma coisa ontem? Tem algumas, por exemplo, uma sensação de culpa que me chegou do nada aqui. Estou me sentindo mal. Alguém falou alguma coisa, tem alguma coisa me aborrecendo. Às vezes é uma besteira, sabe? Que está lhe aborrecendo, mas tem alguma coisa pendente. Não, então peraí, tem alguma coisa errada aqui. Velho, às vezes você tem ideia, Letícia? Às vezes eu estou no trabalho, sentado. Aí do nada vem aquela... Eu já me conheço, né? Mais ou menos, que eu fico sempre ligado em mim. Eu sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa alegre, estou sempre... normal. Que você de vez em quando tem momentos como ser humano e tal, mas o meu normal é assim, sabe? Não é melhor nem pior que ninguém, é só o meu jeito. Aí eu começo a sentir uma sensação que não é assim, que não é meu padrão, não quer que não é minha, pode até ser. Aí a primeira coisa que eu faço é olhar para o lado, porque minha aura está conectada com outras auras. Ver se tem alguma pessoa, porque pessoas têm aura, né? Visivelmente, com certeza. Aí eu levanto e vou para um lugar mais ou menos neutro. Dou um tempinho de uns 5 minutos e vejo, não, eu continuo sentindo o que eu estou sentindo. Estou sentindo, então peraí.
Não são aquelas pessoas ali, né? Eu faço um trabalho energético suave, um EVzinho para poder EV ajuda, certo? A tirar os resquícios energéticos que alguma consciência, alguma aura pode ter colocado em você, que é a chamada desassimilação energética. Quando você faz assimilação, é o seguinte: você pode fazer assimilação consciente ou inconsciente. Quando você entra na aura de alguém, ou alguém entra na sua aura e começa a lhe transmitir as sensações que ela sentia, que ela está sentindo. Aí eu percebo, então, peraí, era aquela pessoa, então, alguma pessoa ali não está bem, porque quando eu chego ali eu me sinto mal, ou tem algum espírito ali, ou tem alguma pessoa que não está bem. Então eu começo a captar o que é e o que não é meu. Eu começo a ter a percepção lúcida, isso não é ilusão, certo? Isso é uma sensação real, do que é e o que não é meu. Peraí, isso aqui, então, então é meu, porque eu tenho algum motivo, eu não tenho. Então você tem que estar esse questionamento. Com o tempo, com o trabalho energético, hoje em dia, você, quando está mais, você consegue perceber campos áuricos encostados em você. Quando tem um espírito que você está equilibrado, relativamente equilibrado, encosta uma energia em você, então você sente. Você sente, você percebe, você tem noção de que tem alguma coisa ali. Mesmo as pessoas mais insensíveis, eu não sou médium, eu não incorporo, eu não tenho ectoplasma para mediunidade. Isso significa que eu consigo sentir às vezes, para você ter ideia, minha esposa é médium e outras pessoas que eu trabalhava no centro, eram mais de 40 médiums na sala, né? Eram mais ou menos uns 30 médiums, mais ou menos, mas às vezes dava 40. Eram várias pessoas contando os doutrinadores, era assim, um salão gigante, e eu sentia muitas vezes, antes de muitos médiums, que o clima estava mudando no ambiente, por causa, mesmo não sendo médium, tendo feito trabalho energético, reconhecendo o meu campo desde moleque. Isso significa que me deu uma certa sensibilidade, que você pode ter também, é só trabalhar, todos vocês podem ter, de perceber o que está irradiando dentro do meu campo áurico, mais ou menos. Porque como você fica no trabalho energético, o projetor ele faz um tipo de meditação constante. O fato dele estar deitado na cama, trabalhando energia, faz com que ele conheça mais ou menos o seu campo energético, que ele sente à noite, ele fica quietinho ali. Se fosse uma pessoa negativa, ele saberia o tempo inteiro que aquilo estava incomodando ele. E se tem uma coisa que a pessoa sabe quando sai do corpo, é como ela é. Ela, inclusive, não quer dizer que não é muita coisa, não. Às vezes é uma merda. E na hora das vezes a gente percebe que isso é verdade. Mas assim, é uma merda que você conhece como é. Então você sabe o que você tem de bom, o que tem de ruim, mais ou menos, energeticamente falando. Então quando alguma coisa se aproxima de você, que lhe incomoda, que lhe passa a sensação que você não sabe de onde vem, você já fica logo em alerta. Pô, o que é isso, né? Se eu estou me cuidando o tempo inteiro, se eu estou em observação de mim mesmo, por que eu estou sentindo isso nesse momento? Então isso faz com que você fique ligado. O mentor vai sempre lhe sugerir. Então a ideia que me chega de um mentor é assim: Saulo, por que você... O que você acha? Quem sabe? Talvez. Porque você não... Então ele dá uma direção aberta, sabe? De você colocar na técnica completa 5, que eles estão sempre intuindo, uma técnica que tal, veja isso aí. Aí você acha que o pensamento é seu. É muito sutilzinho, educado, ele abre possibilidades, é uma sugestão. Sugestão é assim, né? É um aconselhamento. O mentor é assim. O obsessor falou: fila da você não sei o que tal. É assim. Vá lá agora e faça isso. Aí vem aquele negócio, eu vou falar na cara daquela pessoa isso. É assim, sabe? Essas atitudes drásticas podem ser suas, podem também, não vamos iludir aqui, dizer que tudo é espírito, né? Mas há grande chance de você também, se tiver um espírito por perto, ele utilizar aquilo ali porque dá acesso, né? É isso aí. É difícil mesmo, não é fácil não. Bom, aos 18 minutos, mais ou menos, que não tem pão na pergunta da nossa amiga Letícia. O Marcos fala: Saulo, meu nome é Marcos, comecei a fazer uns projetos, escrevendo em alguns blogs e palestras em centros espíritas, e comecei a tomar duras críticas. Queria saber como se procede sobre isso, porque parece que a gente vive num momento que todos parecem estar violentos e derrubam a gente, falam o que querem, magoando. Pensei até em desistir e dar uma pausa para administrar isso em mim. Como você aguenta, pois sei que tem comentários complicados, como você processa isso no seu projeto? Ô Marcos, velho, se você quiser fazer trabalho, você pensa que eu não recebo crítica, não? É cada porrada da porra. Ô, seu velho, filho da puta! Você é miserável, você é miserável. Tem um bocado de gente aí que adora, velho. E essa coisa, isso é padrão, né? Isso aí não é porque eu tô tirando onda com ninguém, não. É normal.
se você pegar um comentário, abre agora. Digita aí no site, se você estiver na internet, se puder, uol.com.br, pega uma notícia que esteja lá. Uma notícia que fale do tipo, no momento, hoje de manhã eu vi, o ex-presidente da CBF mora em Miami, não sei o que, numa casa tal. Aí vai ver os comentários, você vai ver, é isso que é o Brasil, ninguém vale nada, a culpa é de Dilma, é de Lula, enquanto o mundo não sei o que. Rapaz, as pessoas estão extremamente negativas, críticas infundadas às vezes baseadas em suas próprias visões, seus próprios traumas e conflitos, mas é assim que funciona a crítica. A crítica é a opinião daquela pessoa, não necessariamente ela condiz com a verdade. Porém, Marcos, meu amigo Marcos, é muito importante, vou botar aqui crítica, é muito importante que você abra a possibilidade a tudo que você ouve. Não espere carinho e veludinhos no rosto. Que cuidado. Sim, e se isso acontecer, leve educadamente como um presente. As pessoas, quando eu faço os fax, quando eu faço os áudios, é muito normal, ou qualquer pessoa que faz, a pessoa quer ele dar um presente. O presente é o agradecimento. A gratidão é uma coisa que faz parte das almas. Tem pessoas que são gratas com coisas diferentes, tem alguns que não são, mas isso não é defeito nem qualidade. Tem pessoas que querem lhe retornar, a forma dele lhe retornar é falar obrigado. Então, às vezes essa humildade imposta, não, eu sou muito humilde, eu sou filho de Jesus, com criação, cruzamento de Jesus com Deus. Não é o Francisco de Assis, né? É assim, receba o presente, mas não faça com que aquele presente modifique seu jeito de ser. Alegra, é como se fosse assim, tá valendo a pena o seu caminhar, continue, vá melhorando sempre, porém equilibre isso com as críticas. As críticas você também tem que direcionar do mesmo jeito. Vai vir em forma de murro, às vezes. Rapaz, é paulada, taca na cabeça, fila da puta, pá! É assim que vem. Então você tem que ter calma. Não, peraí, essa pessoa, ele precisava falar desse jeito? Não, mas falou, né? Beleza. Tem algum fundamento? Porque a crítica pode ter fundamento, e na verdade, às vezes até tem. Muitas vezes tem. Então, pode, isso aqui tá... Tirando a parte mal educada, o jeito desnecessário de falar, a mesma coisa é o elogio. Bom, isso aqui é legal, tirando todo esse negócio de não sei o que, não, é legal, é um incentivo. Mesma coisa, você simplifica, passa pela peneira, tira o caldozinho, que às vezes aquele caldo não necessariamente é o melhor suco, mas é o que você, no seu nível consciencial, conseguiu tirar. E aprende. A crítica é a mesma coisa. Tem gente que tem gente que tem problemas, tem gente que é do contra, tem gente que sempre vai criticar, tem gente que o tempo inteiro ela é invejosa também, ela vai lhe criticar por inveja, por insatisfação pessoal. Tem gente que utiliza perfil fake, o cara vai lá, faz um perfilzinho lá, só para criticar. Às vezes ele não tem coragem, a coragem, diga assim, como diz o Val, da testosterona mesmo, de chegar na cara de você educadamente ou não. Eu sou essa pessoa aqui, meu e-mail é tal, eu estou falando X. Se você quiser falar comigo, está aqui meu X. Se não, porque tem pessoas que não, pessoas que usam máscaras para isso. Quer dizer, elas querem fazer, ainda fazem de uma forma complicada, que você não consegue nem ter acesso a ela. Né? A maioria dos comentários que eu recebo, tanto no YouTube como no site, são de evangélicos ou de pessoas ateias ou de pessoas totalmente contrárias ao assunto normal e que mandam e-mail de forma fake ou anônima. Eles não deixam e-mail pessoal. Eu não sei por quê. Porque eu não vou brigar nunca, eu vou pelo contrário, vamos discutir. Se tiver que fazer alguma coisa, vai ser para melhorar o meu jeito de ser e não o jeito da pessoa, porque quem sou eu para chegar para essa pessoa e dizer que ela tem que fazer alguma coisa. Mas então você tem que ter esse discernimento de que normal. Agora tem pessoas que chegam para você e falam, puxa sua orelha educadamente, isso aqui, porra, por aqui. E realmente você vê que é um conselho totalmente pertinente, até a forma que a pessoa se expressa, é educado, você vira uma verdadeira esponja disposta a melhorar e faz o seu jeitinho lá. Marcos, se você quiser fazer um projeto espiritual ou fazer qualquer coisa, se você quiser ser cantor, se você quiser fazer um programa, deixe a sociedade atual e cada dia mais forte, o mundo de comunicação que nós temos, a quantidade de informação tem feito as pessoas pensarem melhor, isso faz com que muitos não administrem 100% o seu interior e façam críticas duras, às vezes infundadas, mas a crítica ela é uma constante e ela deve existir, porque sem a crítica você não sabe exatamente o que você está fazendo, se é certo, se é errado, você não tem um retorno, digamos, mais preciso do que onde você pode melhorar. A crítica tem a capacidade de lhe falar, melhore.
a ponte, claro, isso não precisa ficar, tem gente desviando, tem que ser inciso às vezes, ir lá no fundo mesmo, né? Sintetizado, mas de uma forma sempre buscando saber que cada coisa que você vai fazer, se você esperar a lisazinha na cabeça, vai sofrer. É paulada que você vai tomar muitas vezes e tem que estar pronto para ela, você tem que estar consciente. Se você tiver lúcido para isso, não vai sofrer tanto. Agora, senão, você vai desistir de tudo. Tem um colega nosso aí que fez uns vídeos, né? Eu não vou nem falar o nome, mas um amigão meu, e do nada recebeu uma crítica, apagou tudo. Não aguentou, né? Pagou os críticos todos, sofreu, coitado. Também foi o mesmo processo. É um cara, gente boa pra caramba, faz um trabalho espiritual há muitos anos, mas não se preparou para um momento que é básico, que você não tem como ficar, você vai fazer, vai ver Jesus balançando, não vai rolar, velho. Não é assim, né? Vamos lá. Abraço para você e força aí no caminho. A Mary manda a seguinte mensagem. Mary é amiga nossa, ela mora numa cidade gigantesca. Tal. Mary S2, ela mandou uma mensagem pra gente já, ela me perguntou isso aqui pelo G-Talk. Aí eu pedi autorização para ela também para colocar aqui. Ela disse que o amigo dela disse que quando ela se concentra em uma pessoa, quando ele se concentra em uma pessoa, ele consegue deslocar até o pensamento aonde essa pessoa está, acordado e consciente, ele está em vigília. Aí ele vê tudo que essa pessoa vê, diz que às vezes até pergunta para a pessoa onde ela está no momento para confirmar e sempre dá certo. Você sabe algo a respeito disso? Procurei no Google, mas não achei nada e vi algo parecido com o livro do Paulo Coelho. Ó, dá uma olhada antes de eu falar nisso aqui, numa coisa chamada assimilação e desassimilação energética. Isso aqui é o seguinte, estando a assimilação energética proposta pelo Valdo Vieira, na verdade é uma energia, proposta, ela é decodificada, isso já existe, sempre existiu, só o Valdo que decodificou com esse nome. É quando, Mary, você tem uma aura aqui, vou lhe mostrar, certo? Uma aura aqui, outra aura aqui, duas auras, duas bolotas, certo? Essa aura daqui, quando se aproxima da outra, mesmo de forma inconsciente, uma passa comunicação entre a outra. Só que de forma consciente, você pode, estando distante, mesmo ali, eu entrar na sua energia, puxar ela para mim e conseguir sentir o que você está sentindo. Muitas pessoas utilizam isso, inclusive, para manipulação dos outros, o que causa karma e repercussão de conhecimento usado e você sofre reações dessas sensações. Causa porque você pode prejudicar uma pessoa com certos tipos de conhecimento, né? Com alguns tipos de base, se você sabendo que está prejudicando a pessoa. Então, a assimilação e desassimilação é feita, às vezes a assimilação é feita através do estado vibracional. Isso é feito muito com crianças que estão sentindo dores e você não sabe o que é. É feito com médiums, fazem sem saber o que é. Nesse caso, o teu amigo de alguma forma utiliza o conhecimento da assimilação mais a clarividência viajoura. É quando ele de longe envia como se fosse sua própria energia através de uma sonda, e lembrando que o corpo energético ele é um veículo de manifestação. Com isso você pode locomover a consciência lucidamente pelas energias, mesmo você estando dentro do corpo, a consciência ela é livre, né? Ela pode sair em corpo causal mesmo, estando tudo conectado aqui, ou através do processo energético, e você nas energias encontrar essa pessoa, entrar na aura dela, ver o que ela está vendo, sentir o que ela está sentindo, enxergando cada detalhezinho, inclusive espiritual, e isso online, né, ligado 24 horas aqui na conexão, na banda super larga, né? E trazendo a conexão, tudo que está acontecendo para cá. Isso é uma assimilação energética ligada a uma clarividência viajoura, ou digamos assim, não é só clarividência, você viajando dentro da sonda, faz uma sonda das suas energias e utiliza isso para isso. Muitas pessoas conseguem fazer isso. Eu faço isso sempre quando eu estou deitado, já dormindo entre aspas, mais ou menos em estado hipnagógico, estou meio acordado mesmo, mas eu desperto, quando quase no ponto X, eu faço isso com facilidade. Tanto ouvir pensamentos, como ouvir espíritos, como você fazer clarividência viajoura. Eu me concentro numa pessoa, começo a ouvir os pensamentos dela, e também consigo ver o que ela está vendo e sentir o que ela está sentindo, até se tem algum problema nessa pessoa. Às vezes eu não gosto de fazer isso, porque as sensações vão muito fortes, são tão fortes que incomodam, fica um tempo na sua aura. Quem não sabe fazer desassim, que é a desassimilação energética, que é retirar
as energias que estão em você, que você utilizou para fazer essa leitura, que traz a energia da pessoa para perto, um acoplamento à distância, digamos que um acoplamento através de vontade. Você pode se sentir mal e não conseguir limpar isso. Você precisa saber ver, é preciso fazer a mobilização básica das energias para poder limpar essa vibração. E mais do que isso, percebendo que a pessoa não está boa, uma vez que você puxou a energia dessa pessoa e entrou na hora dela, você também solicita educadamente ou exterioriza energia para ela, ou solicita um mentor que te ajude a mandar energias para essa pessoa, porque você se tornou, digamos assim, responsável naquele momento por ter acessado a energia da pessoa, puxado ela, feito leitura e não ter feito nada. E qual é o sentido de você ter feito isso? Saber disso para quê? Qual é o sentido ético, moral, espiritual, cosmoético que você fez uma assimilação energética? Porque a assimilação energética pode lhe causar conexão com os assediadores da pessoa. Você pode estar fora da sintonia, mas como entrou na energia da pessoa, você vai perceber também os assédios que a pessoa passa e com isso sofrer as repercussões do mesmo, com dores de cabeça intensas e até processos gerais de conexão com a pessoa. É preciso equilíbrio e direcionamento. Mesmo sem conhecimento, você pode sofrer, mesmo com boa vontade, certo? Então, enfim, é uma assimilação energética utilizada através da clarividência viajoura, a sonda energética, as nossas energias conectadas na pessoa. O Tiago manda perguntas para a gente também. Tiago, já não falei isso? Já. É o mesmo aqui. Está repetido, estranho. Bom, ainda tem 30 minutos, dá para a gente falar, vai ter que pergunta que vai ter que ir para amanhã. Caramba. Ó, a Isabela manda mensagem para a gente. Vou botar aqui. Eu anotei a Mary. Não anotei a Mary, né? Que bosta, Saulo. Na moral, você é uma merda, Saulo. A Mary, se essa aqui começou em 18, a Mary eu não sei quando começou. Vou ter que pegar a hora da Mary. Animal. Hora. Mary. Vou pegar aqui. Certo. Mas eu vou anotar de Isabela. Está começando aos 32h15. Beleza. A Isabela manda arte e o mundo espiritual. Uma pergunta interessante. Saulo, sou pintora e sempre pintora, legal. Sempre tive uma pergunta interna. Qual a relação e a influência da arte e a sua relação com o mundo espiritual e físico? Legal. Tantos artistas, músicos, pintores que acabam enlouquecendo por suas próprias obras, como Da Vinci e sua junção de magia e arte, tal pintor Giovanni Bragolin, dos quadros das crianças não choram. Seria muito interessante ver as respostas no FAQ. Olha, é difícil falar isso, viu? O fato é que um pintor, um músico, uma pessoa que é ligada à arte, ela é mais abstrata. Ela é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem sensibilidade. A música necessita de sensibilidade. Pintar, você precisa estar totalmente alheio ao mundo, ou ver no mundo por um ângulo diferente, em contato profundo, principalmente com a sua identidade, porque a música traz muita identidade da personalidade, né? Como Chopin. Chopin, ele tinha uma personalidade relativamente depressiva. Se você pegar as melodias, elas são em tons menores, muitos deles, e mesmo assim elas passam para facilmente algum tipo de profunda, sabe, se percebe ali na música dele que existia uma melancolia, uma tristeza, uma depressão ali, e muitas vezes uma espiritualidade bonita é ligada a isso, é uma forma de enxergar o mundo do jeito que você consegue sentir quase o que ele estava sentindo. Eu consigo sentir quando eu ouço música, né? A música, ela tem essa capacidade de eu sou músico, né? Ela faz você se conectar muito forte com o que você é, com questionamentos espirituais, assim como provavelmente a arte, que é o fato de você se concentrar numa visão que você tem dentro de você, muito forte essa visão. Às vezes essa visão é a forma como você vê o mundo, a forma como o mundo chegou para você, os traumas, os conflitos. Isso nem sempre é agradável e muita gente corre de si mesmo. As pessoas não estão bem, quase todos nós, né, 90% ou mais, estamos mal por dentro, tristes. Só que como nós corremos disso do jeito que o diabo corre da cruz, né, entre aspas, a gente não percebe essa sintonia ruim. Por isso que as pessoas chegam na sexta-feira ou no sábado ficam agoniadas para sair, a grande maioria, não é todo o caso, mas uma parte, porque mal conseguem parar e de entrar em contato consigo mesmo, ficam
entediadas, ficam tristes, ficam agoniadas, a vida sem sentido, fica turbulento, porque quando começa a entrar em contato consigo mesmos, que a maioria das vezes nós, como não estamos bem, somos criaturas em aprendizado, em níveis de conscienciais confusos, complexos, domínio das emoções não é uma coisa tranquila para a gente ainda, esse contato deixa uma grande tristeza e com isso você acaba se conectando também com outros espíritos e outras consciências. E quando você é um artista, um músico, um sensível, mesmo um sensitivo, um médium, você tem mais tendência a sentir tristezas, porque essa é a realidade do mundo, se você não direciona isso, e nem todo mundo sabe direcionar. Eu acredito que isso causa nas pessoas uma sensibilidade diferente, uma emoção, uma forma de ver, e o processamento disso não são para todas as criaturas. E veja bem, inteligência não tem nada a ver com o domínio das emoções. A emoção é um atributo da inteligência, né? Inteligência emocional, sentimental, que não necessariamente todas as pessoas vão ter domínio. Deixa eu ver que oração, já está na hora de ir para lá já. Vão ter acesso a isso. 8 horas agora. Então pode sim existir esse tipo de sensibilidade. Eu acho que é aí que entra a ligação. A pessoa, o artista, ele entra mais em contato consigo mesmo. E como em sua parte nós não somos boas coisas, muitas pessoas nesse contato não se sentem muito bem, ficam depressivos e muitos desses passam a causar, como alguns casos, não sei se foi o caso de Chopin, não sei se foi ele que se matou, né? Ele não aguenta o tranco e se mata, Frederic Chopin. E chega a ponto de causar suicídio, porque o contato consigo mesmo ele não é agradável, ele não é muito legal. Muitas pessoas estão depressivas porque estão sentindo muito forte a tristeza do mundo e a sua própria, não conseguem processar isso, misturando com assédio, com problemas pessoais, e não conseguem processar o mundo como um todo, e entram em processo ladeira abaixo, só sentindo ruim, isso aí é o problema. A conexão consigo mesmo, ela deve ser feita de um paquerar aos poucos e sem ilusão de que eu vou sentar aqui, vou meditar, só vou sentir, estar cheirando, não vai rolar isso, velho. Se você é uma pessoa comum, encarnada, e acredite, nós somos comuns, certo? Nessa coisa de encarnada, na hora que você fechar os olhos, que você começar a sentir as tristezas do mundo, se você não relaxar, não meditar, essa coisa de só sentir o positivo é ilusão, certo? Quem está na frequência aqui, dimensional que nós estamos encarnados de verdade, não vai fechar o olho e sentir grandes alegrias, não vai sair do corpo e ver coisas maravilhosas, vai sair, vai ver tristeza, tem que administrar as emoções, tem que tentar ser útil, dentro das tristezas, da forma como você encontra. Para essas tristezas encontrar utilidade, aí que tem as pessoas que conseguem transmitir, se sentem úteis com o seu projeto e com isso sentem felicidade em saber que mesmo no mundo tão complicado, conseguiram encontrar força para fazer das suas tristezas um motivo de se mexer para ajudar quem precisa. Aí entra o diferencial. Aqueles que mergulham demais somente nisso, sem administrar direito, acabam sofrendo muito e como nós todos temos muita dificuldade de observação e processamento dessas emoções, sofremos mais ainda. É muito complicado isso envolve muitas coisas, envolve traumas, conflitos, celemas, problemas com o passado, problemas espirituais, que podem tudo isso gerar uma bola de neve e ficar muito difícil a administração disso. Isso aqui, esses artistas, eles são contato consigo mesmo, certo? O contato consigo abre a espiritualidade. A espiritualidade não é uma coisa nesse planeta aqui, nessa dimensão. É muito bonito, mesmo a parte triste, melancólica, ela é bonita, ela é a verdade é essa. Se você me perguntar agora se esse mundo é feliz, não é, velho. Eu sinto... Não é, você pode estar com seu filho dentro do carro, vai ter um menino na frente ali com fome no parque. Se você falar que isso é feliz, sabe? Você vai entrar no posto, vai comprar uma Coca-Cola, que nem eu fui comprar uma Coca-Cola ontem com a esposa, entrando no posto. Porra, você tomou um lanche com uma coxinha, um cara comi 2 meninos com fome lá fora. A gente saiu até, comprou um biscoitinho, mas assim, você não tem como sublimar aqui, sabe? Não tem, você não vai conseguir sublimar, a não ser que você entre num processo de uma alcova blindada ilusória, que feche tudo e vive aquilo assim, ó. Eu sou feliz, eu sou muito feliz. Não dá, velho, para ser feliz aqui. As pessoas estão sofrendo do lado, sabe? Isso, quem é mais sensível sente isso e traz, e nem sempre o processamento disso é legal. Bom, eu vou deixar para aqui. Amanhã nós vou responder uma pergunta sobre uma entrevista que pediram para a gente aqui. E sobre celulares. Vou até guardar isso aqui. Um bom dia para vocês. O FAC 184. A gente fica por aqui.
Deixe comentários, sejam eles não agradáveis ou não, dentro dos limites, se possível, da educação. Eu não solicito que você seja educado, seja somente aquilo que bate no seu coração. Mas pergunte se o seu coração realmente está tranquilo, quais são os sentidos que fazem isso, o que te faz andar nesse mundo, o que te faz estar vivendo, qual é o seu sentido de cada processo que você faz. Utilize os seus momentos para ser útil, para achar uma forma legal de agir, e não para ser uma pessoa que vai agir porque vou, porque tal. Perceba se nas entrelinhas das suas atitudes, se é você ou se tem alguma coisa influenciando, se é você mesmo, se aquilo é o certo, se vai prejudicar alguém, se tem utilidade, se tem verdade, sabe? Se tem bondade, são os crivos de Sócrates. Fiquei por aqui, um bom dia, FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.